E domingo passado nós vimos a respeito da igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva, a qual ela estava e perseverava no ensino dos apóstolos, perseveravam também na comunhão entre os irmãos, perseveravam no partir do pão e perseveravam na oração. Uma igreja a qual muitos têm como exemplo para cada um de nós, uma igreja a qual o Espírito Santo, aqueles que se converteram verdadeiramente, aqueles que se entregaram, cerca de 3.000 pessoas, a qual se converteram depois da pregação de Pedro, que se entregaram ao Senhor, viviam eles em comunhão, viviam eles em amor, viviam eles vivendo conforme o Senhor nos chamou para viver. Pois lembra que vimos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então domingo passado vimos a respeito desta igreja que vivia em amor, essa igreja que continuaremos vendo e analisando e vendo o que ela fazia, o que estava acontecendo com essa igreja. E aonde Lucas vai nos narrar e nos dizer que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, ou aproximadamente a cerca de 3 horas da tarde. O judeu, ele orava 3 vezes ao dia no templo. Ele ia ao templo às 9 horas da manhã, ele ia ao templo à meio-dia, ele ia ao templo às 3 horas da tarde. E Lucas é bem enfativo em nos dizer que a hora que eles vão é a hora nona. A hora nona, Pedro e João estavam subindo ao templo, a hora nona para orar. Eles estavam indo buscar ao Senhor, eles estavam indo em oração, fazer a vontade do Senhor. Lembra que eu falei domingo passado que os judeus, eles se converteram a Cristo Jesus, mas eles continuaram sendo judeus, continuaram realizando algumas práticas judaicas, e essa é uma das práticas que eles continuaram orando, continuaram fazendo, mantendo as orações no templo, mantendo as orações no templo. Então Pedro e João, os apóstolos de Cristo Jesus, aqueles a qual falavam e anunciavam o Evangelho de Cristo Jesus, é onde a igreja do Senhor estava sendo anunciada pela vida dos seus apóstolos, eles buscavam o Senhor em oração. Precisamos buscar o Senhor em oração. Precisamos ter vida de oração. Precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo em oração. Precisamos ter vida de oração. Precisamos buscar ter intimidade, buscar ter relacionamento. E como eu busco ter intimidade com alguém? Falando com Ele, conhecendo Ele. Por isso, quando eu busco ter intimidade com Cristo Jesus, orando em seu nome, buscando a sua presença, analisando as suas sagradas escrituras, para você ter intimidade com Cristo Jesus, você precisa ter vida de oração, você precisa ter vida de busca na palavra, você precisa buscar conhecer aquele a qual você serve. Pois uma certa feita na Bíblia, a mulher samaritana vira para Jesus e pergunta qual era o lugar em que devia se adorar. E Jesus disse que não era nenhum e nem outro, mas ela adorava o que não conhecia. Mas eles sim, os judeus adoravam o que conheciam. Muitas pessoas estão preocupadas aonde e o que fazer, mas não estão preocupadas a quem adorar e conhecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Pessoas contam testemunho de outras pessoas, mas não vivem com Cristo Jesus. Pessoas contam testemunho de pessoas que viveram, que passaram, que fizeram, mas se você olhar para a sua vida, nada lhe aconteceu, a sua vida não mudou, nada ficou de diferente. Precisamos buscar esse relacionamento. Precisamos, Pedro e João, apóstolos de Cristo Jesus, viveram como Messias, aprenderam com ele os seus ensinamentos. O próprio Cristo Jesus sempre orava e rogava ao Pai. Precisamos nós buscar e adorar ao Senhor. E Pedro e João sobem ao templo na hora nona para buscar em oração. E aconteceu que um homem aleijado de nascença
estava sendo carregado para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que estavam. O interessante é que Lucas vai bem enfático em nos dizer que todos os dias ele estava ali na porta Formosa. Todos os dias ele estava ali para pedir esmola. E Lucas vai nos dizer que aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Aqui nos dá a entender que é o mesmo ponto onde Pedro e João está chegando ao templo, este homem está chegando também ao templo, vindo carregado para pedir. E o que nos faz pensar é porque quantas vezes Pedro e João passaram por este homem, quantas vezes Pedro e João passaram por ele, ou talvez até deram uma esmola para ele, quantas vezes eles passaram por ele indo para o templo, pois era algo costumeiro deles realizar essas orações no templo. E Lucas vai nos dizer que ele sempre estava naquela porta. A porta Formosa era uma porta de mais ou menos 15 metros de bronze, muito bonita, aonde se destacava das outras portas. E esse homem estava ali porque ali era caminho onde passavam as pessoas. E o interessante é que não é na hora que nós desejamos, não é na hora que nós queremos, mas é na hora que o Senhor decide agir de misericórdia. É na hora que o Senhor decide em fazer a sua vontade. Porque nós podemos analisar e pensar quantas vezes passaram por este homem, mas não foram tocados pelo Espírito Santo de realizar esta obra na vida dele. Porque a hora não é minha, não é sua. A palavra do Senhor vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, de ficar calado. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer, há tempo de viver. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas aprove a Deus de usar a vida dos seus apóstolos para abençoar a vida daquele homem. E Lucas vai continuar nos dizendo que todos os dias o punha ali para pedir esmola aos que andavam. Lucas também vai nos dizer que este era um aleijado de nascença. Ele não ficou aleijado por causa de uma queda. Ele não ficou aleijado por causa de um acidente. Ele nasceu aleijado. Ele, desde a sua infância, desde a sua pequenez, ele já estava acostumado a viver daquele modo, sem poder caminhar, sem poder andar. Porque o texto vai nos dizer que ele chegou ali carregado. Ele não andava. Ele chega à porta Formosa carregado. Em Atos capítulo 4 vai nos dizer que aquele homem tem cerca de 40 anos de idade. Se nós pensarmos que com os 10 anos de idade ele começa a pedir esmola à porta do templo, ele já estava naquele mesmo local, cerca de 30 anos de idade. Cerca de 30 anos de idade, acostumado e não achava mais que teria jeito para a sua situação. Talvez você esteja aqui nessa noite e já tem tempo demais que aconteceu algo na sua vida. Já tem tempo demais que algo aconteceu e você já não vê mais saída, não vê mais a esperança. Ah, pastor, mas eu não vejo mais a luz no fim do túnel. Mas na hora certa, o Senhor pode lhe abençoar. Amém. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E é o Senhor quem nos abençoa e derrama da sua graça na hora que Ele quer, do modo que Ele quer e da forma que Ele quer. Pois a honra e a glória é dEle e o poder é dEle. Por isso Ele chega todos os dias e punha ali para pedir esmola aos que estavam. E quando viu Pedro e João que iam entrando, no templo, pediu-lhe uma esmola. Ele pediu aquilo que ele estava acostumado a pedir. E o texto vai nos dizer que ele nem era
capaz de olhar para as pessoas, ele já estava tão acostumado a dizer aquilo, ele já estava tão acostumado a estar lá, ele já nem olhava mais para as pessoas, ele só pedia. E os judeus também, eles passavam sempre e davam as esmolas, mas nem olhavam, nem cuidavam e nem olhavam para aquele que estava caído. Pois dar a esmola aos pobres era um costume dos judeus, de abençoar e de estar sempre dando algo para alguém que precisa. Por isso aquele homem se coloca pela porta para pedir esmola, para se sustentar, para ter o pão, pois ele não podia trabalhar por causa da sua condição. E quando viu Pedro e João que iam entrando ao templo, pediu-lhe uma esmola. E fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. João e Pedro disse para aquele homem: olhe para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Talvez aquele homem deve ter pensado: poxa, alguém me viu aqui e quer falar comigo e tem algo para me dar, algo maravilhoso para me dar. E ele fixa os seus olhos, esperando algo para receber. E então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Queridos irmãos, o que você tem dado para aqueles que estão perto de você? O que você tem deixado para aqueles que carecem e que precisam do amor de Cristo Jesus? O que você tem feito para aqueles que precisam e que carecem de Cristo Jesus? Quando alguém te conta algo da sua vida, será que você diz: é assim mesmo, a vida tem dessas coisas, mas vai dar tudo certo? Ou você diz: você está passando por isso, mas eu conheço alguém que pode mudar a história da sua vida. Você está passando por isso, mas tem alguém que te ama, que entregou a vida por você. Ou você diz: não, isso é assim mesmo, nada melhor do que um dia após o outro, isso vai passar, as coisas vão se acalmar, fica tranquilo. O que você tem dado? Porque nós damos aquilo que possuímos. Uma certa feita, um irmão veio me perguntar e falar: pastor, eu fico chateado porque eu falo com as pessoas na rua, dou a paz do Senhor, mas as pessoas não retribuem. E eu falei para aquele irmão: irmão, as pessoas só te dão aquilo que ela possui. Ela não pode te dar aquilo que ela não tem. Nós só podemos dar aquilo que temos. E estes homens estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Esses homens faziam por onde de buscar o Senhor, de buscar a presença do Senhor. Eles estavam sempre em oração, eles estavam sempre em comunhão com os irmãos, eles estavam sempre cumprindo a vontade do Senhor. É necessário, como igreja do Senhor, nos enchermos de Cristo Jesus. O Senhor te traz todos os dias para você estar aqui no culto, para você ser cheio, mas para você ser cheio e transbordar na vida daquele que precisa. Jesus, ele te enche não para você ficar para você, mas Jesus te enche para que você possa transbordar do seu amor, para que você possa demonstrar deste amor tão salvador, esse amor que nos remiu quando nós ainda éramos pecadores em nossos delitos e pecados. Jesus, ele te enche, ele te transforma, ele mudou a sua vida, não para você viver somente com ele para você, mas Deus, ele quer que você compartilhe Jesus para toda criatura. Jesus não te chamou e não te salvou por acaso. Deus, ele te chamou e te enviou para ir a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te chamou para anunciar as maravilhas desse Evangelho,
Ah, pastor, eu não sei falar, eu não conheço bem a Bíblia. Viva Cristo Jesus. Viva esse amor. Sabe, você sentar do lado daquele que precisa emprestar o seu ouvido e falar que existe alguém que ama ele, existe alguém que se preocupa com ele, existe alguém que morreu na cruz do Calvário para que ele tivesse vida e tivesse em abundância. Isso faz toda a diferença. Talvez a pessoa não quer ouvir nada, mas ela quer um abraço, ela quer chorar contigo, ela quer somente desabafar, mas as pessoas não têm mais tempo para os outros. A nossa vida está corrida demais, nosso tempo já está super preenchido, não temos mais tempo para olhar para a necessidade dos outros, mas eu possuo diversas necessidades em minha vida. Eu já também estou cheio de problemas, eu estou cheio de dificuldade, eu preciso resolver a minha vida. E deixamos de amar o próximo como a nós mesmos. Deixamos de cuidar daqueles que o Senhor nos chamou para cuidar, daqueles que o Senhor nos chamou para amar, daqueles que o Senhor nos chamou para levar a sua palavra, o seu ministério. Nos preocupamos muito com as nossas necessidades e nos deixamos de nos preocupar com o reino dos céus. Jesus nos chamou para entregar a Ele todas as nossas transgressões, todas as nossas preocupações. Deus nos chamou para entregar a Ele e colocar em seus pés tudo aquilo que tem tirado a nosso fôlego, que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado a nossa esperança. Precisamos, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, demonstrar este amor. Precisamos, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, demonstrar o que Deus fez por nós. Precisamos verdadeiramente amar uns aos outros. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro vai dizer: Jesus o Nazareno, Jesus Cristo o Nazareno, pois Jesus era conhecido como Nazareno, e aonde as pessoas disseram: pode vir algo bom de Nazaré. Aonde havia humilhação, o seu nome tem poder. Aonde muitos desdenhavam de quem ele vinha, de onde ele vinha, o seu nome foi glorificado para a glória de Deus. Então Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-o imediatamente, e os pés e tornozelos do homem se firmaram. Quando eles pegaram na mão, quando Pedro pega ele pela mão, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Quando olhamos o Evangelho e a carta a qual escreve Lucas, o médico, nós vemos diversos detalhes que somente alguém que conhecia da medicina podia nos dizer. E aqui ele está dizendo o que aconteceu. A cura daquele homem foi imediata. A cura daquele homem não demorou dias. Aconteceu naquele exato momento que ele o toma pela mão. A cura daquele homem foi completa. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. Não foi daqui a uns dias, quando eles disseram e pegaram pela mão, a sua cura aconteceu de imediato. E seus pés e tornozelos do homem se firmou, e ele, dando um salto, colocou-se em pé, e então começou a andar, e entrou com eles no templo. Queridos irmãos, este homem sentava ali à porta, ouvia a palavra
pela porta, as orações pela porta. Ele não podia entrar no templo, pois ele era aleijado. A lei mosaica vai dizer que os aleijados não podiam entrar no templo. Ele entrou pela primeira vez naquele lugar, pois ele era aleijado desde nascença. Mas quando Jesus transformou a sua vida, ele começou a poder ter vida com Deus, uma vida nova. Jesus te chamou para trazer vida, e trazer a vida de Cristo Jesus para aqueles que carecem e precisam do seu amor. Jesus te chamou para trazer vida àqueles que estão à beira do caminho. Jesus veio e nos fez uma fonte a jorrar em nós, para que nós possamos dar de beber àqueles que precisam e que carecem do amor, aqueles que precisam e que estão à beira do caminho, sedentos de uma palavra, sedentos para preencher um vazio que tem dentro do seu peito, sedentos para preencher a sua vida, e tentam de diversas maneiras, assim como Salomão, em sua velhice, tentou preencher, achar a felicidade. No mundo existem pessoas tentando achar a felicidade nas drogas, tentando achar a felicidade num copo de bebida, tentando achar a felicidade na prostituição, tentando achar a felicidade na riqueza, tentando achar a felicidade em tantas outras coisas, mas não conseguem achar. Pois o amor é só Cristo Jesus. Só Ele é quem te ama e te transforma e muda o seu viver. Não há amor neste mundo. A palavra do Senhor vai nos dizer que pode a mãe ainda se esquecer do filho em que amamenta. Uma mãe que acaba de dar à luz e estar amamentando o seu filho pode esquecer dele, pode lhe faltar amor, mas Jesus, Ele te ama e Ele nunca se esquece de você, pois Ele tem te marcado na palma das mãos. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele tem marcado os cravos da cruz que marcaram o seu corpo. Faz todo dia Ele lembrar do amor que Ele amou os seus até o fim. Jesus Cristo não esquece de você. Talvez você deva estar se perguntando e falando: mas pastor, eu tenho passado por tantas coisas na minha vida, eu tenho vivido de tantas maneiras, o Senhor esqueceu sim de mim. Não, o Senhor não se esqueceu de você. Você que com as suas atitudes, as suas escolhas, os seus desejos, as suas vontades, se afastou do amor de Deus. Porque queremos crescer e ser adultos, queremos ser dono do nosso próprio nariz, e fazemos diversas escolhas da nossa vida, onde Jesus não pode ir conosco, e vamos deixando Jesus para trás, e vamos vivendo achando que vamos chegar lá, assim como Sansão, que Dalila corta o seu cabelo e ele acha que estava tudo bem, mas ele não sabia que o Espírito Santo de Deus se havia retirado dele. E quando o Espírito Santo deixa ele é aprisionado e furam os seus olhos, e o prendem às colunas do templo e fazem chacota dele. As pessoas vão vivendo as suas vidas e achando que estão abafando, achando que estão super bem, achando que estão fazendo tudo direitinho, mas quando percebem, já está longe de Jesus. O Espírito Santo já não habita mais, já se tornou casa de demônios. Ah, pastor, que é isso? Não tem outro caminho, ou você serve a Cristo Jesus, ou você serve a Satanás. Vivemos a nossa vida achando: não, está tranquilo, está favorável, pode ficar tranquilo, Jesus,
gente olha e fala, e agora o que vai ser de mim? Já deixamos Deus pelo caminho. Queremos ser independentes. Queremos ser conhecedores. Eu conheço a palavra, já li diversas vezes, eu sei orar, eu sei fazer tudo. Eu sou sabichão, eu sei. Eu sou conhecedor. E quando abre os olhos, Jesus não está mais. Precisamos nos achegar ao Senhor. Precisamos viver com Cristo Jesus. E por mais que você passe por atribulações e por problemas, você sempre terá certeza que Jesus está te carregando no colo e está cuidando de você quando você entrega verdadeiramente a sua vida a Ele. E ele, dando um salto, colocou-se de pé, e então começou a andar, e então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele começou a se alegrar e agradecer a Deus, ele começou a glorificar. Antes eu não podia entrar, mas hoje eu posso entrar, hoje eu posso louvar a Deus no templo dele, hoje eu posso participar da comunhão dos irmãos, hoje eu posso estar aqui juntamente com irmãos, porque o Senhor me salvou e transformou a minha vida. Quantas pessoas estão lá fora e gostariam de ter a comunhão, gostaria de ter alguém que se preocupasse contigo, de ter alguém que se preocupasse com as suas necessidades, mas por causa dos seus muitos pecados, por causa das suas escolhas, familiares se afastaram, amigos se afastaram, pessoas se afastaram, mas tem sido muitas vezes desprezado pela igreja, tem sido muitas vezes esquecidos pelos que dizem viver um novo evangelho de Cristo Jesus, tem sido muitas vezes esquecidos daqueles que dizem ter um encontro com Deus. Passamos talvez de largo, como muitos passaram, diante daquele que estava caído. Mas foi necessário o Senhor usar um samaritano, aquele a qual era desprezado pela sociedade, aquele que para o judeu não tinha valor, aquele que para o judeu era um ninguém, foi aquele que demonstrou o amor de Deus. Será que será preciso levantar outra pessoa para acolher aquele que o Senhor tem colocado em suas mãos? Será que será necessário levantar outra pessoa para acolher e para falar de Cristo Jesus, para aqueles que Deus te deu para evangelizar e falar da palavra dele? Será que precisará a pedra clamar? Precisamos ir ao encontro daqueles que estão perdidos. Precisamos ir ao encontro daqueles que carecem do amor de Deus. Precisamos viver esse evangelho, não só de palavras, mas de atitudes. Precisamos viver este amor, não um amor fingido, mas um amor ágape, um amor que dá a vida pelos seus irmãos. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e conhecendo como mesmo que se assentava pedindo esmola à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios e espantados e assombrados. Todos conheciam aquele homem. Quantos entraram naquele lugar para louvar a Deus? Quantos entraram naquele lugar para ofertar ao Senhor? Quantos entraram naquele lugar para glorificar o nome do Senhor? Mas não fez diferença na vida daquele que estava à porta. Quantos entraram e passaram por aquele homem e somente jogou uma moeda de lado e a sua vida continuou? Quantos não pararam? E todos conheciam e ficaram atemorizados e assombrados
espantados e assombrados. Como pode? Aquele que estava caído lá está de pé agora. Como é que pode? Ele não era para ter se levantado. Como é que pode? Não tem como ele acontecer isso. Eles começaram a ficar assombrados e podiam estar pensando: como aconteceu isso? Só Cristo Jesus pode fazer isso na sua vida. Só Cristo Jesus pode mudar a história da sua casa. Onde as pessoas olham e falam: não tem mais jeito, aquele lá está perdido, aquele lá vai para o inferno. A última palavra vem de Deus. Ah, não tem mais jeito, é o final, já está em fase terminal. Se o Senhor quiser, Ele pode restituir a vida. Se Deus quiser, Ele pode ter um encontro com aquele que está perdido e pode o achegar a si. Mas também é necessário que você seja instrumento na mão de Deus. É necessário que você deixe a sua vida ser gastada por Cristo Jesus. É necessário que você deixe que Ele habite em você e que Ele transborde em você, na vida dos seus irmãos, na vida daqueles que precisam e que carecem do seu amor. Seja a diferença. Não espere de ninguém. Mas muitos vão dizer: ah, pastor, mas uma andorinha só não vai fazer verão. Irmão, seja você a diferença. Porque se você for a diferença, muitos vão olhar para você e vão se espelhar em você e vão buscar a intimidade com Deus, vão buscar ter relacionamento com Deus, vão buscar conhecer esse Deus que você vive. Muitos vão olhar para você e vão dizer: olha, pode ter milhões lá que não são, mas eu sei que fulano é. Seja você a diferença. Não espere de ninguém. Não espere do seu cônjuge, não espere do seu filho, não espere da sua mãe, não espere de ninguém. Seja você a diferença. Ainda que te machuquem, ainda que te humilhem, ainda que façam o que for, faça você a diferença. Seja você a diferença. Seja você a transformação. Não deixe o mundo te sujar. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer: o limpo, limpe-se mais, e o sujo, suje-se mais. Irmão, se Jesus Cristo te tirou do lamaçal do pecado e te firmou os seus pés na rocha que é Cristo Jesus, e você está caminhando e se limpando, continue se limpando com Ele, continue buscando a sua presença, continue buscando Ele em oração, continue buscando Ele em conhecimento, continue se limpando a cada dia, para que você seja um instrumento na mão do Senhor. Amém. O Senhor quer te usar, mas é necessário que nos apresentemos como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Jesus te chamou e te chama para ser a diferença. Jesus te chamou e te chama para alcançar vidas através do teu testemunho, através do amor de Cristo Jesus, através da sua vida. Por isso, viva o Evangelho de Cristo Jesus. Viva o verdadeiro Evangelho, um Evangelho de renúncia, um Evangelho de busca, o Evangelho que Jesus trabalha pelos seus. Deixe ser usado por Cristo Jesus. Deixe Jesus te usar. Se prepare, pois naquela hora Ele falará por vós, e que você possa cada dia mais se fortalecer na palavra do Senhor, e que você possa cada dia mais ser cheio do Espírito Santo de Deus, e que você possa cada dia mais
transbordar na vida daqueles que precisam e que carecem do seu amor. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,